Boa noite, estamos começando mais um Drops. Na apresentação, eu, Gabriela Zolini e meu colega Matheus Lourenço. Boa noite, Gabriela, boa noite aos nossos telespectadores. O tema de hoje é o Sistema Judiciário Brasileiro. Nosso convidado dessa noite é o Dr. Paulo Júnior. Ele é advogado criminal e mestre em Direito pela Unicinos. Boa noite, Paulo, prazer termos aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Senhor Paulo, uma pergunta assim, tu teve uma pesquisa, né? Teve uma pesquisa sobre o impacto das mídias nas decisões no judiciário brasileiro. Sim. Em linhas gerais, qual é o impacto da mídia no sistema judiciário brasileiro num âmbito geral, assim? A influência da mídia no processo, a influência da mídia no direito brasileiro é a influência que ela exerce na decisão dos juízes, dos operadores do direito e na decisão dos jurados, que muitas vezes são convencidos por aquilo que eles veem na televisão muito mais do que por aquilo que eles veem diretamente no processo. E programas policiais, assim como Balanço Geral, Cidade Alerta, Brasil Urgente, jornais, as páginas policiais, como o Diário Gaúcho, que tem, Zero Hora, esses jornais, elas têm algum impacto nas decisões, por exemplo, num júri popular, ou até num júri de um juiz mesmo, de direito? Tem algum impacto, tem alguma relevância, ou tu acha que não tem nada a ver? Sim, influencia muito, porque esses programas, eles são formadores de opinião. E a opinião pública, ela exerce muito fortemente influência sobre a decisão do juiz, sobre o convencimento dos jurados, porque na medida em que a opinião pública diz que alguém é culpado, dificilmente o juiz terá a liberdade para decidir de forma diferente, sem ser ele criminalizado pela população, criticado se ele der uma decisão diferente. E quando é um caso de júri, o jurado ele já está convencido antes mesmo de chegar o dia do julgamento. Temos perguntas feitas por alunos de Direito da Uniriter. A primeira pergunta é de Júlia Portela. Ela pergunta se o juiz pesa mais a mão ao aplicar casos que ficam famosos na mídia. O juiz, ele sofre muita pressão da opinião pública. Então, geralmente, ele vai tentar, acredito eu, dar decisões que agradem a opinião pública. Não sei se necessariamente ele vai pesar a mão, isso vai depender de cada caso. Mas, com certeza, ele sofre uma pressão para dar uma decisão de acordo com aquilo que a opinião pública diz que é o correto. Entendo. E tu acha que o judiciário já está meio assim, como é que eu vou te dizer, meio reticente assim? Porque na verdade é assim, como é que eu vou te dizer? A justiça acaba desautorizando um pouco a polícia, na verdade. Porque a polícia prende, a justiça solta e é um senso comum isso. Tu acha que isso influencia? Tu acha que não tem, ou não tem nada a ver? Na verdade, a gente teria que falar sobre algum caso concreto, né? Mas, em regra, quando a polícia apreende, é porque ela tem algum elemento de convicção de que alguém cometeu algum crime, e se o juiz solta, é porque a lei permite fazê-lo. A lei diz para o juiz quando ele pode, quando ele não pode soltar alguém. Então, o papel da polícia é diferente do papel do judiciário. Não é porque necessariamente o policial entendeu que existe um crime que o juiz tem que concordar com a prisão. Bom, nós temos mais uma pergunta feita por alunos da Faculdade de Direito da Uniriter. A Alessandra Moura perguntou se os convocados para júri em casos de crimes contra a vida estão aptos para exercer essa função. Com a palavra, senhor Paulo. Eles estão aptos porque a Constituição assim diz. O conhecimento técnico ele não é necessário para exercer a função de jurado e justamente essa pluralidade é que faz a decisão do júri ser soberana, ser plena. O jurado ele não precisa ter nenhum conhecimento específico ou técnico, então ele é preparado sendo simplesmente uma pessoa do povo e prestando atenção no que é dito no processo. E quem são, na maioria das vezes, esses júris
que vão participar? Os jurados são pessoas que geralmente se inscrevem para ser jurados e podem ser qualquer pessoa do povo. Pode ser uma dona de casa, pode ser um trabalhador da construção civil, pode ser um médico, pode ser um advogado. Qualquer pessoa que tenha interesse em ser jurado se inscreve e vai poder participar do processo. E tem algum pré-requisito ou qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever desde que não tenha interesse na causa, que não seja parente do juiz, do promotor, do advogado e com certeza que não seja parente da vítima. O repórter Adriano Basso está no pátio da Uniriter e ele fez uma enquete sobre a efetividade do sistema judiciário. Boa noite, Adriano. Boa noite, Gabriela. Foi feita uma enquete no campus Zona Sul da Uniriter, com alunos dos mais diversos cursos. O questionamento foi o seguinte: você acredita que o sistema judiciário brasileiro funciona? Sim ou não? Cerca de 75% dos entrevistados responderam que não. É com vocês no estúdio. Tem mais uma pergunta feita por alunos da Faculdade de Direito Uniriter, o Nicolas. Ele pergunta o que o Dr. Paulo acha do distanciamento dos magistrados do judiciário em relação à população brasileira. Eu acredito que esse distanciamento vem encurtando, vem diminuindo, porque cada vez mais vemos juízes dando conta das suas decisões na imprensa, nos jornais. O próprio juiz Moro, Gilmar Mendes, do STF, vão geralmente a público falar sobre as suas decisões, explicar os seus fundamentos. Então, eu acredito que esse distanciamento vem diminuindo com o passar do tempo. Mas tu acha que é um pouco antiético um juiz ou um magistrado, assim, falar sobre o caso, ou tu acha que não tem nenhum problema? Sim. É antiético porque o Código de Ética da Magistratura tem um artigo que diz expressamente que é proibido que o juiz fale sobre casos em andamento. Acabamos por aqui mais um Drops. Agradeço novamente a participação do Paulo Júnior aqui conosco no Drops. Bom, você não se esqueça de conferir o nosso making off no canal Uniview do YouTube. Nós dedicamos esse programa ao nosso grande jornalista Marcelo Rezende. Obrigado para todos vocês e até a próxima. Tchau!